Bora, povo, vamos acordar. Minha esposa tá terminando a preparação. Ei, Jaque, acordou? Bom dia. Jaque briga com a cama. Igual a Dani. A Dani acordou hoje também. Uma luta intensa. Não é? Cadê a Michelle? A Dani não gosta que eu fique assoviando assim. Não sei porquê. Bora, povo. Vamos acordar. Hoje foi difícil, hein? Foi bravo. Eu sempre acordo 4h50, 5 horas. Hoje eu acordei 6h15. Bora. Bom dia, Lu. J.M. Oliveira, não sei quem é, não. Quê? Tô esperando. Michelle, você. Mandou uma mensagem pra Cheguei. ela, Michelle. Daiane. A Daiane tá sempre assistindo. Bom dia, Daiane. Quem que é? Também não sei. Acho que é amiga da Michelle. Tá sempre assistindo. Legal. Ah, Gil do Select. JM? Não ia saber não. Bom dia, Ju. JM eu não ia descobrir não. Se tivesse Juliana ali, eu pela foto ia descobrir. Mas JM. Diego assoviou de novo. Ai, ai. Bom dia, Carla. Como assim? Do Select? Olha, Juliana, que eu perguntei quem que é JM. Ah, não sei quem é. tá! A Dani chegou depois. Delay, tô com delay aí. Chegou depois que sentar na janela. Bom dia, casal. Bom dia. Ai, Ué? Cadê a mulher? QD. Como dizia minha avó, que dele. Que dele é ótimo. Ai, ai. Vamos esclarecer aí que eu não sou japonesa, tá? Mas todo dia que vence a cama se torna japonesa. Meu olhar, sim, já desisti já. Vamos começar ou não? É o jeito. Então Vai, aparecer. vamos começando aquela. É, começa aí. Vai lá pra você. Oxê! Vai lá, eu termino. Então você fica olhando aqui, ó, se ela, se Tá. ela chegou. Vai lá. Papai do céu, obrigado por mais um dia. Governe a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Para que a nossa mente, as nossas emoções e a nossa vontade não governem o nosso corpo. Nem hoje e nem nunca. Esteja conosco mais um dia de trabalho, mais um dia em família, mais um dia em comunhão com o Senhor, e que a gente possa não só entender a sua palavra, como entender o porquê estamos aqui e quem somos. Estamos aqui para tocar o terror na terra, para entender quem somos, para entender por que você nos criou e para
explodir e transbordar na vida das pessoas de um jeito sublime, e que esse transbordo faça as outras pessoas se encherem do seu espírito e elas também transbordem na vida de outros. Esteja conosco, esteja na nossa boca, nos nossos olhos, na nossa mente, na nossa vontade e nas nossas emoções. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos começar a ler, né? Vai lá. 36? Gênesis 36. Gênesis 36, então. Os descendentes de Esaú. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamados de Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Olibama, filha de Ana, e neta de Zibeão, o Eveu. Também se casou com sua prima, Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu à luz a um filho chamado Elifaz. Basemate deu à luz a um filho chamado de Reuel. Olibama deu à luz a filhos chamados Jeú, Jalão e Corá. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe do seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Indo aí. Ela entrou? Peguei. Este é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas que viviam na região montanhosa de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Timá, concubina de Elifaz, filho de Esaú, deu à luz a um filho chamado Ameleque. Esses são os descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Esses são os descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Esaú também teve filhos com Olibama, filha de Aná, neta de Zibeão. Seus nomes eram Jeús, Jalão e Corá. Esses são os descendentes de Esaú, que se tornaram chefes de vários clãs. Os descendentes de Elifaz, filho mais velho de Esaú, se tornaram chefes dos clãs de Temá, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Elifaz na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. Os descendentes de Reuel, filho de Esaú, se tornaram chefes do clã de Naate, Zaerá, Samá e Mizá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Reuel na terra de Edom. Todos eles foram descendentes de Basemate, mulher de Esaú. Os descendentes de Esaú e sua mulher Olibama se tornaram os chefes dos clãs de Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes dos clãs descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Esses são os clãs que descenderam Esaú, também chamado de Edom, cada um identificado pelo nome de seu chefe. Os habitantes originais de Edom. Estes são os nomes das tribos que descenderam de Seir, o Oreu, que habitavam na terra de Edom. Lotã, Sobal, Zibeã e Aná, Dissom, Ezer e Dissã. Estes são os chefes dos clãs hereus dos descendentes de Seir que habitavam na terra de Edom.
Os descendentes de Lotã foram Ori, Emã, a irmã de Lotá se chamava Timna. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá, Aná, O Davi tá ferrado hoje. Que isso, meu Deus. Foi este Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto enquanto levava os jumentos de seu pai para pastar. Os descendentes de Aná foram seu filho Dizon e sua filha Olibã. Os descendentes de Dizon foram Endã, Esbã, Iltrã e Querã. Os descendentes de Ezer foram Bilã, Zavã e Acã. Os descendentes de Quissã foram Uz e Arã. Chama o Davi que ele resolve isso aí. Coitadinho. Esses, portanto, foram os chefes dos clãs Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dissã. Os clãs dos Oreus são identificados pelo nome de seus chefes que habitavam na terra de Seir, reis de Edom. Estes são os reis que governavam na terra de Edom antes dos israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de... Como é que falei, gente? Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Ussã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Ussã morreu, Haddad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Haddad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe, quando Haddad morreu. Samlá, da terra de Masreca, foi seu sucessor quando Samlá morreu. Saul, da cidade de Reobote, próxima a Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Acbor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã, filho de Acbor, morreu, Haddad foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Macrede e neta de Mesaabe. Esses são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Timná, Alvá, Getebe, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Misbar, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom relacionados de acordo com seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassados dos Edomitas. Eita, que tem nome complicado nesse capítulo. Vai falar o quê, gente? Esse capítulo, então, a gente vai falar sobre hoje são nomes. Cadê Davi? Davi, gravá-la então lá na Andréia. Ah, verdade. É. Bom dia. Bom dia. Então, Bom dia, tribo do olho azul. Bom dia, tribo do olho azul. Olha só. Diego, eu vou fazer essa pergunta porque eu tenho que fazer. Não é porque virou um meme. É porque realmente eu preciso fazer essa pergunta. Você escolheu esse capítulo para mim? É a pergunta que você mais faz. Pelo amor de Deus, eu, hein? Aí Deus quer que eu veja as coisas, aí ele ainda manda Diego botar um negócio da Bíblia lá que é aleatório, mas pelo menos eu tenho alguém para jogar a culpa, né? Se a culpa é minha, eu jogo quem ela quiser, né? Assim, coitado. É aquela coisa, Deus quando não vem, ele manda os anjos, né? Eu tinha que perguntar. Seguinte, para comer, por que eu estou dizendo isso? Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos.
Verdade. Você sabe, lembra, né? Você Verdade. leu isso, né, Daniela? Eu lembro. Minha memória é curta, mas eu lembro. Então, eu estava lendo aqui, eu tive que anotar algumas coisas, porque o capítulo é muito grande. Né? E aí, quando você acha que sabe, você já se perdeu naquele tanto de nome. Mas vamos lá. Jacó e Esaú, quando eles se encontraram no leito de morte do pai, como é que eu vou dizer? Eles se encontraram lá, né? E sabendo que o Esaú, ele sempre queria... Ele estava esperando a morte do pai para que ele, como primogênito, se Fosse abençoado. pegasse a herança, né? Isso. Pegasse a herança. Peraí, gente. Só um pouquinho. Olha eu com as minhas confusão. É aqui mesmo. No passado, né, Esaú ficava esperando a morte do pai dele, porque ele era o primogênito, então ele tinha direito à herança. Mas agora os sentimentos eram outros, né? Porque Jacó, por outro lado, estava satisfeito com as bênçãos espirituais, a primogenitura, como que fala? Primogenitura. E por isso estava disposto a deixar o irmão mais velho a herança da riqueza de seu pai. Porque eu não coloquei aqui, mas tem aquela parte que ele, por causa de um prato de comida, ele chegou com fome, ele disse, não, eu quero saber de pedir riqueza, me dá esse prato de comida aí e você fica com a minha prima, como é que fala essa palavra de novo? Primogenitude. Pois é. E aí, gente, como é que eu vou te dizer? Peraí. Que, na verdade, era o Jacó, ele estava disposto a dar essa herança, porque ele se ligava em outras coisas, né? Os ensinamentos espirituais, para ele sempre teve mais valor. Esaú buscava e apreciava essa riqueza do pai dele, né? Que era a única que ele se importava, na verdade. E Esaú e Jacó, em determinado momento, já não tinham mais não eram mais separados só pela inveja e pela intriga. Eles eram também... tinha muito ódio, né? Pela inveja e pelo ódio. Todavia, também se afastaram, tiveram que sair de perto um do outro. Os dois eram muito ricos. Porém, gêmeos, essa parte dói muito no meu coração, né? Porque eu falo, mas meu Deus, eles têm tudo. São irmãos gêmeos. Né? Mas voltando ao assunto daquela inveja que a gente tem visto em Gênesis em todo o tempo, que desde aquela época existia, eles também tiveram que se separar. E como eles eram muito ricos, as posses dos dois eram muitas para morarem juntos, e essa separação, ok, que ela estava de acordo, né, com o propósito divino em relação a Jacó. Sendo que os dois irmãos eles eram muito diferentes, embora gêmeos, né? Jacó se preocupava mais com a fé religiosa. Na verdade, eles andaram em seu caminho separados a vida inteira. Eles nasceram gêmeos, com aquilo tudo, porém, Jacó preferiu os ensinamentos do seu pai e Esaú queria saber, cadê a minha parte? Né? Cadê o meu? Eu só vou ter quando morrer, então quando é que vai morrer? E mesmo Jacó, sendo o irmão, que falava, tudo bem, se a minha parte que me for dada, então eu estou feliz com isso. Mas eu quero os ensinamentos do meu pai. Né? Então, os caminhos deles cada vez foram se divergindo mais e mais. Até que, enfim, eles se separaram. Mas o que eu tenho aqui para falar sobre isso tudo, que eu vou resumir um pouco, é que Deus ele não ama mais um ou mais outro. Porque Esaú queria riqueza e Jacó... Não vou falar que Jacó não queria, claro que ele queria. Porém, ele, em primeiro lugar, ele queria os ensinamentos, né? Deus ele não ama mais um ou outro.
Deus, ele não tem preferência. Cadê? Graças são... Porque para ninguém, na verdade, porque a graça, eu estava pensando nisso, a graça ela é gratuita para todos nós. Ah, você não quer ir para a igreja, mas você quer trabalhar para caramba e ser um vencedor na vida? Você vai ter. Você vai ter. Mas nesse caso dos irmãos gêmeos, e fica bem... Coisa que Deus ele não faz uma eleição para saber quem quer orar, quem tem mais fé. Não é isso. A promessa, como a gente já fala nos outros Gênesis aí, a promessa ela já foi dada e ela vai ser cumprida porque Deus, que foi quem prometeu, ele é fiel. Né? Essas escolhas aí, que não é um sorteio, não é Deus que faz a escolha. Quem faz a escolha é a gente de seguir o que agrada a Deus. Deus estabeleceu que todos nós, somos candidatos à vida eterna. Né? Cada um vai seguir um caminho. Nós temos o livre-arbítrio. O que eu erro? Aí eu vou lá e erro de novo. Aí eu digo assim, não. Mas é um erro diferente, gente. Continua sendo um erro. Mas eu sei que Deus não me abandonou nenhum dia. Nem com aqueles erros que eu até repeti. Não ia falar isso não na frente do Diego. Mas eu já repeti erro que eu dava aula dizendo não. Mas Deus ele não me tirou da bênção, não. Porque a promessa dele, ele cumpre. E voltando àquele assunto de antes, é a gente que fica com vergonha, né? E aí a gente corre e não fica lá. Deus, você desiste de Deus, eu desisto de Deus, mas ele não desiste da gente nunca. Então volta. Você que se perdeu no caminho, volta. Porque Deus está no mesmo lugar esperando por você. Foi você que foi para outro caminho. Obediência aos mandamentos. Principalmente é o que Deus diz que é legal ter, né? Diz que, poxa, segue por aqui. Tem esses mandamentos aqui. Não é muito, não. Dá uma olhada. Faz sentido. Esaú havia desprezado as bênçãos da aliança e dado mais valor aos bens materiais, que era a herança. E assim foi feito, porque Deus não desamparou ele. Jacó escolheu a herança da fé, mesmo conseguindo isso pela astúcia e falsidade, porque eu não lembro mais, porque é tanto nome que estava ali, mas como ele fez essa promessa e a mãe deles ouviu, promessa não, essa troca, a mãe dele ouviu e quando chamou o filho no leito de morte, ela falou assim, não, eu ouvi o pacto que eles fizeram. Bota aqui o casaco dele, que vai parecer que você é peludo. A mãe tem um senso de justiça, né? Eu sei porque eu sou mãe, me corta o coração, mas eu não consigo ser injusta. Às vezes a Letícia, que tem 7 anos, eu devia dar razão para ela porque tem 7 anos, mas se eu der razão para ela com 7 anos, eu vou ter que continuar fazendo isso quando ela tiver 18. E o Fernando, que já tem 15, vai falar, então qual é o critério? Era para fazer certo ou não era? Né? E depois daquela noite, foi uma luta, né? Aquilo e tal, e o pai morreu e a herança ficou com... o Jacó saiu de lá como um homem novo, mas não com astúcia, mas com simplicidade e verdade. Porque apesar disso, ele sempre foi um bom filho que se preocupou em aprender o que o pai tinha para lhe dar, desde herança do avô e das suas gerações. E aí eu vou ter que voltar a falar, gente. A gente erra. Todo mundo erra. Mas Deus, ele justifica. Ele fala, eu entendi. Não é que é para sair daí, por aí fazendo um monte de coisa errada, não. Mas às vezes a gente erra querendo acertar, ou por medo. Poxa, estava prometido. Então ele chegou lá, se vestiu com a roupa do irmão, recebeu a bênção. Como é que Esaú ficou? Esaú ficou louco. Queria matar o irmão. Irmãos gêmeos. E aí eu tenho uma pergunta. E a marca de Jacó
foi a simplicidade e a verdade, apesar disso daí. Mas Deus deu para Esaú o que ele queria, que era herança material, e Jacó continuou na graça com a parte dele. Porém, não da primogenitude. Vou falar essa palavra desse jeito. Mas a pergunta que eu tenho desse texto, que é muito longo, porém é bem sucinto para a gente conversar, é o seguinte: quem que você, que está vendo essa live aí, escolhe ser? Esaú ou Jacó? Pensa nisso com carinho, porque a escolha é nossa. É a gente que escolhe se você vai querer. Deus não vai tirar a bênção de cima da sua vida, porque a promessa, ela é única e Deus é o único fiel que vai cumprir tudo o tempo todo nas nossas vidas. Mas a escolha, o comportamento é nosso, de se comportar como Esaú e Jacó. Quem é que você quer ser? Quem que você, Dani e Diego, querem que os seus filhos sejam? Querer, nós queremos. Eu posso te dizer agora sobre os meus filhos. Mas a escolha não é nossa. O que é nosso foi o que o pai deles fez. Levar no caminho os dois gêmeos iguais. E eles sempre, desde sempre, seguiram caminhos completamente diferentes. Porque falou, não, a riqueza é minha, me dá aí que é meu, eu tomo conta e tá ótimo. Porém, os dois eram muito ricos. Porque desde a promessa de Abraão, de Deus a Abraão, toda a sua descendência seria abençoada por onde eles passassem. Jacó tinha isso dentro dele. Então, para ele, nada ia faltar. Então, ele queria, sim, os ensinamentos do pai. Enquanto Esaú falou assim, tá, tudo bem. Vou caçar, vou fazer outra coisa, mas a minha parte eu quero, tá? A minha eu quero. Porém, a escolha dele foi chegar esfomeado, morto de fome, ou foi o contrário, né? E ele falou assim, eu te dou, o Jacó que chegou, morto de fome, ele disse, eu te dou um prato de comida, mas você vai ter que me dar a sua parte da herança. Bela de uma troca, né? Você trocar o reino dos céus e as bênçãos do Senhor. E, na verdade, nem vou colocar nesse nível, porque meio que assusta. É muito mais simples. Irmãos gêmeos. Viveram vidas diferentes, caráter diferentes, escolhas diferentes. Porém, na hora de fazer a atitude dele, o livre-arbítrio, que foi o próprio Deus que nos deu, ele trocou a bênção e a herança da primogenitura pela comida. Ou seja, só que na hora que o pai foi lá morrer, não, estava morrendo, ele falou assim, não, primogênito sou eu. A mãe falou o quê? Opa, que eu já ouvi essa conversa antes. Veste aqui o casaco do teu irmão, porque ele era peludo, né? Então o pai que não enxergava mais, olhou e acabou de dar a bênção. E o pai morreu. E Esaú ficou irado. Meu amor, ficou irado? Abre um buraco no chão e enfia a cabeça, porque foi a escolha tua, Esaú. Foi você, então não reclama. Porém, continuou ele com toda a riqueza que Deus havia prometido, a riqueza de seu pai, e Jacó também. Porém, no caminho que agradava a Deus. O que eu quero dizer com isso? Além da gente escolher entre ser Jacó ou Esaú, a gente tem que prestar atenção nas nossas escolhas, porque às vezes a gente perde o reino dos céus aqui na terra. E eu estou querendo dizer sobre bons amigos, boas oportunidades, um emprego, por causa de você nem sabe por quê. Porque você viu, não gostei muito dessa menina não, que está aqui no meu trabalho, não sei o quê. Você nem conhece. Vai lá falar com ela. É ela que vai te ensinar e vai te dar a tua promoção. E ela está aberta para isso. Sabe?
Vamos tentar fazer escolhas certas. E eu acho que essa reflexão ela é muito legal para dizer quem você escolhe ser, Esaú ou Jacó? Eu acho que é um pensamento para o dia que a gente devia, com alegria no coração, parar para pensar nisso. É isso que eu tenho para dizer. E eu fico imaginando assim a cara de Deus, sabe? Olhando para a terra, olhando para aquela pessoa que fala assim: ah, mas eu não acredito em Deus, Deus não existe, não sei o quê. Enfim, Deus deve olhar e falar assim: gente, quem que precisa de quem, né? Eu vou continuar sendo Deus, independente dessa pessoa acreditar ou não, né? Ela depende de mim, né? Deus, ele vai continuar sendo Deus, né? Você falou lá atrás, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que quer você queira, quer não, quer você acredite, quer não, Deus vai estar lá e vai continuar sendo Deus e vai estar disponível para todo mundo da mesma maneira. E é uma atitude única, exclusivamente nossa, e ninguém é obrigado a nada. A gente tem um livre-arbítrio de falar, não, eu vou seguir, eu quero, né? Ele tá lá. E às vezes até bate na nossa porta, né? Quem decide abrir a porta é você ou não para recebê-lo, né? Então, Legal, Michele. Olha, eu nunca tinha entendido esse capítulo do jeito que você falou, nunca mesmo. Você trouxe uma dicotomia, né? Porque às vezes a gente fica assim, é muito fácil você ler e julgar, né? Você fica assim, com raiva, olha o que ele fez, enganou o pai para ter a bênção, não sei o quê. Mas quantas vezes, na vida, a gente não foi um ou outro? Centenas. Né? Na maioria a gente escolheu, inclusive, ser Esaú, né? Você fala assim, ó, prefiro dinheiro, prefiro estar bem confortável aqui do que, né? Eu sou uma dessas, eu já fiz isso. Eu falei, preciso pagar minhas contas, eu quero ter isso, eu quero ter tudo. Aí eu falei assim, não, peraí, eu tenho fé em Deus, porém, vou lá fazer o que eu preciso fazer, tá? Hoje, essa Michele aqui, que tem sido transformada, todos os dias, eu falo assim, ainda bem que Deus não desiste da gente. Eu posso escolher ser Jacó, porque a minha bênção e a minha prosperidade, ela vai estar aqui do mesmo jeito. Verdade. Mas é melhor com Deus. Verdade. E você fez essa pergunta, eu fiquei me perguntando aqui de fato, né? E tem até uma música, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, né? Eu estou em Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. E quando você fez isso, eu também, Michele, ó, a maior parte do tempo eu fiz a pior escolha, na maior parte da minha vida. E hoje, você fazendo essa pergunta, eu escolho o que Deus escolhe para mim. Então eu escolho primeiro perguntar o que Ele quer para mim. Mas não é uma escolha fácil, é preciso ter muita maturidade, né, para a gente fazer isso. Tanto é que eu desafio assim as pessoas a encontrarem. Você fala assim, se você quer ir na igreja, você vai, se não quer, a bênção é a mesma. Mas tem Deus, a palavra de Deus fala o seguinte: a igreja somos nós. Mas são poucas pessoas que conseguem entender esse conceito. É muito fácil falar assim, eu não vou na igreja porque a igreja sou eu. Mas como assim a igreja sou eu? Então eu não preciso mais ir lá? Mas a igreja fixa... Mas faz o dever de casa, né? Seja a igreja em casa, porra. É isso. A igreja fixa, ela traz muita gente, né? As pessoas são convidadas lá e são convertidas e tal, mas é preciso muita maturidade para você entender isso. Mas eu desafio as pessoas a acharem na Bíblia alguma parte em que Deus pediu um templo fixo. Ele nunca fez isso. A única vez que você encontra que ele pediu um templo, mas de fato, foi o tabernáculo, que ele era móvel, ele não era fixo. E aí lá pelas tantas, passaram várias histórias, Davi quis fazer um templo fixo para ele. Ele falou, não, Davi, não quero. Aí ele falou, não, mas eu quero fazer aqui para o Senhor e tal. Ele falou assim, você não vai fazer. Seu filho vai fazer. Aí ele deixa Salomão fazer mais para frente, não deixa nem ele fazer isso. Então Deus nunca escolheu um templo fixo. E olha só que loucura, o tabernáculo ele tinha 3 partes. Ele tinha o pátio, o lugar sagrado e o santo dos santos.
né? E aí você fica pensando, nossa, né? São 3 divisões, a gente pode passar até dias falando sobre essas divisões aqui, como que ele fazia isso e por que que o templo era fixo e nós somos, né? Não era fixo, a gente somos móveis, né? A igreja somos nós e nós somos móveis e a única coisa que ele pediu foi o tabernáculo era móvel, carregava junto com as pessoas. E aí você fica pensando assim, nossa, se a gente for transportar essas divisões para as outras coisas, a gente fica pirado, porque o Éden, lá no princípio mesmo, ele tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Agora, que lugar que é o santo dos santos? O santo dos santos no tabernáculo era o dia que o sumo sacerdote conversava com Deus mesmo. Deus descia lá e conversava com ele. Senta aí, vamos conversar. Era uma vez por ano que isso acontecia, olha só. E no Éden, eram todas o entardecer. Deus descia e conversava com Adão. E hoje, né? Olha só que loucura. Hoje, se a gente for transportar para hoje isso, a gente tem o pátio, tem o lugar santo e tem o santo dos santos, que é a conversa direta com Deus. E a parte que mais nos choca, que a gente mais sente um vazio, é o santo dos santos. A hora que a gente tem que conversar com Deus mesmo, entardecer do Éden, é o lugar mais vazio das pessoas. Pode notar, é a hora que as pessoas tentam fazer happy hour para completar um vazio, para completar uma coisa que não consegue mais suportar. É a hora da volta do trabalho que você fala assim, que cansaço, nossa, que dia é esse? Eu não aguento mais, eu quero descansar, eu quero dormir. Que era a hora que Deus falava com Adão, né? O santo dos santos. E é a hora que a gente mais sente um vazio, ao entardecer. Você fala assim, nossa, que dia foi esse? E é a hora que Deus falava com Adão, fala assim, agora chegou a hora, vamos bater um papo aqui. Que era a hora que ele tinha passado tudo, fala assim, bate um papo, vai, fala aí o que você quer, que eu tô aqui para te ajudar. Olha que doido isso. É muito louco. Ó, vou te dizer. Pode falar. Então, só complementando, né, que o templo, sim, é importante, né, para muitas pessoas. Templo fixo, né? Templo fixo, ele foi importante, né, na minha vida, na vida do Diego, e né, até hoje, muito importante. Só que muitas vezes a gente é uma pessoa no templo, dentro, Ixi, e é outra pessoa fora do templo. Só que o templo somos nós também, né? Não é só... Isso aqui é um templo. Nós 3 aqui reunidos, eu estou na Inglaterra, vocês estão no Brasil. Isso é um templo. Vamos perguntar para Deus, né? Onde 1 ou 2 estiverem reunidos, aí quando o Diego estiver sozinho com alguém na live, vale, Senhor, internet? Claro que vale, ué. Tá valendo. Mas esse lance do templo, né? O nosso corpo é o templo de Deus, né? O Espírito Santo habita na gente. Exatamente, exatamente. E aí a Dani tocou num ponto que é muito difícil das pessoas entenderem isso, mas a gente já conheceu tanta gente que era o santo dentro da igreja e você vê fora da igreja um capeta, fazendo um monte de coisa errada. Gente! Mas não significa que eu não tinha fé em Deus, que eu não acreditava, não. Mas olha, eu falo, eu tô no caminho, eu já fui pro inferno, mas eu tô no caminho de volta, que eu consegui sair de lá. Eu fui, mas eu voltei, é isso aí. Eu fui, mas tô voltando. Eu não me perdi lá, eu não não fui presa, e aquilo não tomou conta da minha mente. Eu tô voltando. Pirado, isso aí. Pra arrasar com a nossa cara. Arrasar com essa cara. Nós vamos fazer um treino hoje. Posso orar? Porque agora eu tô metida. Mas é porque ontem eu tava muito cansada, muito, muito, muito. E mesmo cansada eu não consigo dormir. Fui dormir 4h30 da manhã, postando foto da minha filha, do meu filho, dos meus amigos, que são importantes para mim, das minhas irmãs. Quando eu li o texto que era Esaú e Jacó, gêmeos, eu gostaria de fazer uma oração especial para os amigos e irmãos. Porque tem muito amigo que é muito irmão, né? E tem muito irmão que é nossos melhores amigos. E às vezes eles nem tão perto, não tão longe, às vezes a gente nem se fala. Mas não importa. Porque a promessa de Deus... Como é que é aquelas 3 palavras, Diego? Correta, perfeita e agradável. Então, mesmo que a gente viva longe e separado das pessoas que a gente ama, hoje, por exemplo,
A Letícia está me fazendo muita falta, mas tudo bem, tudo bem. Deus já sabe o que está aqui no meu coração. Então vamos orar. Obrigada, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui hoje, pelo Senhor ter escolhido esse capítulo que fala dos irmãos gêmeos e das escolhas feitas por eles. Deus, abençoe a minha irmã gêmea, onde é que ela estiver. Abençoa, Senhor, todas as minhas irmãs. E eu convido você agora a fazer essa oração na primeira pessoa, para que seja feita para os seus irmãos, para os seus amigos. Então, Deus, obrigada pela vida da minha irmã. Que o Senhor abençoe a vida dela. Não só da minha irmã gêmea, Senhor, mas da vida das outras irmãs, que eu tenho mais outras duas. E que são tão especiais. Em cada momento, a gente nem se fala muito porque elas estão no Brasil, mas, Senhor, cuida delas, meu Deus. Cuida delas. E no momento que elas mais precisarem, pega ela no colo. Que eu vou estar sempre aqui orando por elas, pela minha família. Vixe, Maria. Internet ruim da Inglaterra é isso. Se lá é ruim, né? Imagine. Ai, Senhor, mas vamos dar continuidade. Continue, então, que se ela Senhor, entrar, eu coloco ela. que o Senhor abençoe, Pai, a nossa família, os nossos amigos, Senhor, como a Michelle carregado nesse momento, Pai, que o Senhor possa fazer o seu amor transbordar na vida dessas pessoas, Senhor, para que elas conheçam e tenham noção do que é o verdadeiro amor, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor seja conosco, que guie nosso dia, para que seja feita a sua vontade, Senhor, e não a nossa. Nos dê essa sabedoria, Senhor, porque o nosso coração é enganoso e muitas vezes a gente erra tentando acertar. Então pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie para que a gente acerte tentando acertar. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou dar mais um minutinho aqui para ver se ela entra de volta. Eu sei que a internet na Inglaterra é ruim. Para terminar a oração. Mas é isso. O que acontece? Quando a gente ora, você não precisa fazer isso, né? Mas a gente ora, baixa a cabeça e faz oração e fecha os olhos, né? Eu faço isso por concentração. A Bíblia não diz nada sobre isso. Né? Você pode olhar de olho aberto, olhando para onde você quiser. Só que fazendo isso quando a internet não tá boa, ela apaga. Não é coisa do diabo, não. Ah lá, Aí, Michelle. E não pode dar crédito ao diabo por coisa besta, não. É isso aí. Bora, Michelle, termina essa oração. Aê! Esse diabo tá pensando Eu que fui, é mas eu quem? voltei. Esse diabo tá pensando que é quem? Não, amor, eu sou filha de Deus e a preferida. Não. Até onde vocês ouviram? Abençoe a minha irmã gêmea, as minhas irmãs, que o Senhor carregue no colo. As minhas irmãs. Senhor, que o Senhor abençoe a minha irmã gêmea onde quer que ela esteja. Que o Senhor cuide não só dela, mas de toda a família dela e seus descendentes. Cuida, meu Deus, das minhas irmãs, das suas famílias, dos seus filhos. Cuida, meu Deus, dos meus vizinhos. E eu estou falando de você, Dani Diego. Dos seus filhos e de toda a sua descendência. Abençoa, meu Deus, os meus amigos, que são irmãos, que se importam comigo, Jeová, até quando eu estou dormindo. Ou, na verdade, quando eu não estou. Porque alguns deles perceberam a minha insônia e já me mandaram no privado. O que está acontecendo? Por que você tem insônia? Mas Deus me preparou essa noite. Porque Ele sabe, Ele me deu a direção e Ele sabia que o meu coração precisava de uma palavra dEle. Quando eu fui ler a palavra hoje, que era um dos dois irmãos gêmeos, eu falei, então vamos lá dar aula, Senhor. Vamos lá dar aula. Fala, entra em mim e que a minha boca fale por Ti. Então, Deus, eu quero agradecer mais uma vez nesse momento os meus amigos. Obrigada, Deus. Abençoe a vida deles e dê muita paz. Não só deles, como dos seus descendentes e familiares. E que nunca os falte nada, Senhor. Que a minha família
que não é só meu pai, minha mãe, minhas irmãs e todos ao redor, mas os meus amigos, que são tão importantes como a minha família. Deus abençoe agora, nesse momento, a minha filha Letícia. Amém. Eita. Vamos lá. Vou orar um pouco aqui. Se ela entrar aí, a Dani... Eu vejo. Ai. E a ama infinitamente. É isso. Deus abençoe a vida dos meus amigos, abençoe todos que estão assistindo essa live e as pessoas do mundo inteiro. Amém. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao seu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tá Amém. bom? Agora bom. pode cair, internet. Pisa na cabeça do diabo. Cabeça da cobra. Ai, tá certo. Ei, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente consiga entender com essa oração, com essa palavra, que o preferido somos todos nós. A cada um do seu jeito. Abençoe a vida da minha irmã Jaqueline, do meu irmão Caco, do meu irmão Felipe, do meu irmão André. A família é grande, os descendentes, igual esse capítulo aqui, a família vai longe. Abençoe, Pai, a vida da Carla, da Bianca, do Lu. Abençoe a vida da Ellen, de todos os irmãos, Pai. E que a gente possa entender com essa palavra que não existe preferido. Você escolheu todos nós. Cada um do seu jeito, temos a sua bênção da mesma forma. Apesar de olharmos com os olhos naturais e acharmos que a gente venceu do nosso jeito, você sorri dizendo que, olhando e mostrando a nós com o tempo que está abençoando a todos do seu jeito, e não do nosso jeito, Pai. Obrigado por nos fazer entender isso nessa palavra de em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eita. Amém e amém. Olha, eu vou até aplaudir agora, porque agora foi demais. Que a gente caiu a internet, a gente voltou e terminou e o diabo não venceu. Amém. Agora pensa de novo, hein? Quem você quer ser? Esaú ou Jacó? Pensamento do dia. Fica a dica. Beijo, meus amores. Obrigada. Valeu. Tchau.